Graça e paz do Senhor Jesus. Mais um dia hoje com gravação de Miqueias, capítulo 3. Esse capítulo, ele tem uma direção, ele tem um foco a líderes. Líderes daquela nação, líderes daquele lugar, líderes religiosos, líderes políticos, enfim, as pessoas proeminentes, aquelas pessoas que estavam no poder. E ele diz assim: então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Então essa palavra é para governantes, é para chefes. Vocês deveriam conhecer a justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus extremamente preocupado com a justiça. A justiça contra a justiça ou a injustiça que é feita contra os menos favorecidos, contra os mais necessitados. E o Senhor faz questão absoluta de protegê-los. E Ele garante, Ele determina punições para aqueles que exploram e que andam e cometem injustiça contra aqueles que não têm como se defender. Então o Senhor é a sua defesa, o Senhor é aquele que guarda, protege e vinga os que sofrem injustiças. Mas vocês odeiam o bem e vocês amam o mal, ele diz assim. Vocês arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Olha como que ele fala, né? Vocês estão arrancando a pele do meu povo, a carne dos ossos deles. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a pele, despedaçam seus ossos e cortam-no como se fosse carne de panela. Sabe quando você desossa um boi e você vai cortando os pedaços como se fosse para fazer uma carne de panela? Senhor Deus diz, é assim que vocês estão fazendo com o meu povo. Tirando a pele, desossando e cortando em pedaços. Que grave essa acusação, né? Aqueles que comem a carne do meu povo um dia clamarão ao Senhor, mas sabe o que vai acontecer? Ele não vai responder a vocês. Ele não lhes responderá, diz a palavra de Deus. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Sabe aquele dia de clamor? Daquele que oprimiu, daquele que arrancou a pele do outro, daquele que desossou, daquele que cortou em pedaços, que oprimiu o pobre, o necessitado. Ele vai clamar ao Senhor e o Senhor não vai responder a ele. Esse dia vai ser muito triste. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar. Antes era para os chefes, para os governantes, agora para os profetas, que de alguma forma entram em acordo e não defendem aquele povo contra esses que estão oprimindo ao povo de Jesus, ao povo do Senhor. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar. Quando lhe dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Ou seja, se vocês estão nos alimentando, a gente vai falar que está tudo bem, que está tudo em paz. Se vocês deixarem de nos alimentar, nós vamos fazer guerra. Por tudo isso, a noite virá contra vocês, por causa dessa safadeza, por causa de fazer isso com o povo, por causa de mentir, de enganar. Toda a palavra de Deus é contra a mentira, é contra o engano, é contra a injustiça social, é contra a maldade que aflora no ser humano. E o Senhor vai alertando, Ele vai dizendo, para, é melhor você parar, olha, converte, muda de caminho, começa a procurar fazer justiça, prossegue no caminho da bondade, da misericórdia, para que você não vá colher esse tipo de profecia contra você. Por isso, tudo à noite vai vir sobre vocês. Serão noites sem visões. Haverá trevas, sem adivinhação. O sol se porá para os profetas e o dia escurecerá para eles. Vocês sabem que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém. São 4 páginas em branco, se você tiver a curiosidade de ver algumas Bíblias.
São 4 páginas em branco, entre Malaquias e o primeiro evangelho de Mateus. Lá, o Senhor ficou 400 anos sem falar com o povo, como ele havia prometido, antes dele mandar o Salvador. Porque aí ele terminou a obra, né? Quando ele mandou o Salvador, ele aí cumpriu tudo que ele havia prometido e agora só resta a nossa parte. Amém? Diz assim, os videntes vão ficar envergonhados, os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte do Senhor. Eles vão clamar, vão pedir uma resposta, e a resposta não virá. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, o Miqueias falando a isso, né? Falando com relação a ele, né? Quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, eu estou cheio de força e da justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ele era impetuoso, ele era uma pessoa corajosa, ele não tinha medo de declarar contra governantes, contra profetas, contra falsos profetas. Ele declarava, Jeová está dizendo que isso vai acontecer com vocês, então vocês fiquem espertos. Porque eu não vou parar de falar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu não vou fechar minha boca, eu vou declarar o que o Senhor está me mandando falar. Não vou falar nada para agradar vocês, vou falar só a verdade, vou falar só o que o Senhor me mandar falar, porque o Espírito dele está sobre mim. Diz assim, ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e que pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Ai daqueles que fazem isso, né? Seus líderes julgam a troco de suborno. Nossa, parece que isso já acontecia naquele tempo. Ainda acontece até hoje, né? Quem será, né, que ainda pratica negociatas, né? Nos camarins, nos lugares obscuros, eles fazem tramóias a troco de suborno, dinheiro, viu? Ele diz assim, seus sacerdotes, até os sacerdotes, ele diz, ensinam por lucro. Seus profetas adivinham em troca de prata. Você já pensou? A palavra de Deus diz, de graça você recebeu, de graça você dê. E ai de você se você quiser cobrar para pregar o evangelho para as pessoas. E ainda se apoiam no Senhor, e ainda pegam como base o Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Não? Aguarde, só aguarde, porque o Senhor vai se levantar do seu trono e ele vai descer para julgar essa terra com justiça, com juízo, com vara e cajado. Ai de nós, se ele nos achar amaldiçoando, ou nós estivermos aqui oprimindo o pobre, roubando os necessitados, virando as costas para aquele que precisa dessa palavra. Porque a gente não nega só pão para as pessoas, viu? A gente nega essa palavra para as pessoas. Essa palavra que é vida, essa palavra que traz libertação, ela não pode ser negada a ninguém, e muito menos cobrada para ser transmitida. Amém? Eu não estou falando contra igreja nenhuma não, porque as igrejas precisam do que é da palavra de Deus, que é o nosso dízimo, para ela poder ter um lugar, para ela poder pagar com as contas, para poder ter cadeira, para você sentar num lugar confortável e você se reunir. Então, eu não estou falando de construção de templo, eu não estou falando de manutenção de templos, eu estou falando de pessoas que fazem a obra de Deus e não a fazem desinteressadamente, fazem por ganância, fazem por dinheiro. Isso acontece, infelizmente, né? Por isso a gente tem que conhecer muito bem o lugar que a gente congrega, as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente congrega, sabendo que são pessoas idôneas, que são pessoas compromissadas, que são pessoas justas, honestas, tementes ao Senhor. Nós precisamos estar analisando tudo isso antes de nós escolhermos uma congregação para nós estarmos ali reunidos. Por isso, por causa de vocês, Sião está arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulhos.
e a colina do templo, um matagal. A colina do templo, um matagal. Tudo isso vai acontecer, nós sabemos, porque essa palavra já foi profetizada, né? De que Jerusalém será cercada, tomada por exércitos, e o resto nós vamos estudar. Nós vamos continuar vendo as profecias, porque elas são verdadeiras e elas são dignas de aceitação. Amém? Que nós possamos refletir em Miqueias sobre o nosso comportamento, não o comportamento dos outros, porque o dos outros não faz muita diferença. O Senhor vai julgar cada um individualmente. Aí daquele que fala, eu me afastei do Senhor, porque eu tive decepções com as pessoas, porque as pessoas enganavam, roubavam, usavam, faziam mercadoria com a palavra de Deus. Meu irmão, cada um dará conta de si a Deus. E o seu relacionamento é com Deus, é com o Senhor. O pecado do outro, você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, senão você vai cair com 1000 ou vai cair com 10.000. Você tem que estar olhando para o alto. Da onde vem o teu socorro? Da onde vem o teu auxílio? Da onde vem o teu auxílio ajudador? Da onde vem a tua justiça? Aleluia! Vamos refletir aqui em Miqueias e vamos orar pelos sacerdotes, pelas pessoas que estão em eminência, por aqueles que estão no poder. Nós temos que orar por elas, porque a palavra de Deus nos ensina que nós, em obediência, nós temos que estar orando por todo o povo, por toda a nação. E nós temos orado pelo Brasil. Eu acredito muito que a nação do Brasil vai ser ainda uma nação que vai se sobrepujar a muitas, porque o Senhor está dominando essa nação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã com Miqueias capítulo 4.